Então, vamos lá. Na página 276, na quinta questão, tem o seguinte. Leia o texto e responda. As cáries são causadas por bactérias que vivem em nossa boca. Ao se alimentarem dos restos de comida, as bactérias produzem substâncias que corroem os dentes, produzindo as cavidades que chamamos de cáries. Como a escovação dos dentes pode prevenir as cáries, gente? Porque a escovação ela elimina o resto da comida, que poderia servir aí de alimento para as bactérias. Então, se você faz uma boa escovação, você escova sempre os seus dentes, você está limpando aí, está varrendo, passando o pano, espanando aí seus dentes, vamos dizer assim, fazendo uma faxina na sua boca, evitando assim que fique restos de comida e as bactérias estejam aí se alimentando. Então, se você não faz essa higiene, você não faz essa faxina na sua boquinha, então as bactérias estarão ali presentes, elas vão fazer a festa, vão fazer a farra, vão se alimentar ali do resto desse alimento. Na sexta questão, observe a foto e responda. A foto mostra o fungo inteiro? Explique. Não. O cogumelo é apenas a parte que cresce acima da superfície. O corpo do fungo ele é formado por muitos fios longos e finos, chamados hifas, que crescem em meio ao solo ou ao alimento. Lembra que eu mostrei a vocês a imagem do fungo? Aqui ele está somente um pedacinho, está somente o cogumelo. Então, o fungo ele está mais para baixo. Portanto, gente, lembrando só da imagem que eu mostrei a vocês, esse aqui ele não é o corpo inteiro, ele está pela metade. Na letra B do sexto quesito, ele pergunta o que diferencia fungos de plantas. Ao contrário das plantas, gente, os fungos não produzem seu próprio alimento. Lembra quando eu estava explicando a vocês, eu falei 2 vezes aqui. Eles não produzem seu próprio alimento e a maioria dos fungos, eles alimentam-se de restos de seres vivos, atuando como decompositores da matéria orgânica. Então, o que diferencia fungos de bactérias é que, ao contrário das plantas, os fungos não produzem o próprio alimento. Então, se você colocar só ao contrário das plantas, até alimento, está ok. Sétima questão. Leia o texto e responda. Fabíola pegou uma fatia de pão para fazer um sanduíche, mas reparou que ele estava embolorado. Quando mostrou para seu irmão mais velho, ele disse: acho que dá para usar o pão. É só raspar esse bolor. Vocês concordam com o irmão de Fabíola? É só raspar o bolor. A gente só tira o bolor e come. E o resto do pão, ele não vai estar lá contaminado, não, por esse bolor? O bolor, ele é apenas a parte reprodutiva dos fungos e que as hifas microscópicas desenvolvem-se em meio ao pão, tornando o alimento impróprio para consumo. Então, não tem como se alimentar desse pão, gente. Então, ele está ali, aquela parte é a amostra. E a parte que a gente não vê é igual esse aqui, ó. É igual a essa imagem. A gente está vendo aqui só o cogumelo. Mas a gente não está vendo aqui o corpo do fungo, que é formado por fios longos e finos. Então, no pão também a gente não está vendo. Então, aquele pão, ele está impróprio para consumo. Não dá para comer. Então, o irmão da Fabíola, ele está errado. Não tem como a gente concordar com ele, não. Na página 277, você iria ler a notícia e responder as questões.
A primeira vacina contra a quistossomose, que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, estará pronta em 2020. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, responsável pela pesquisa, anunciou que, após 30 anos de estudos, a produção em larga escala e distribuição da vacina da SM14 pelo Sistema Único de Saúde e pela Organização Mundial da Saúde começará. A pesquisa para o desenvolvimento da vacina foi escolhida como uma das 5 prioridades pela Organização Mundial da Saúde, relacionada à precariedade de saneamento. A esquistossomose é transmitida pela água contaminada com as larvas do verme. Então, qual doença a vacina noticiada no texto previne? A esquistossomose. Ela está falando aqui da larva da esquistossomose. Então, está falando dessa doença que é transmitida através da água contaminada com larvas do verme. Na letra B, explique com suas palavras como as vacinas protegem nosso corpo de algumas doenças causadas por micro-organismos. Ao tomar a vacina, gente, nosso corpo, ele produz o quê? A defesa. Produz a defesa contra o micro-organismo causadores de doenças. É como eu falei, é como se o corpo da gente, ele preparasse um exército e estaria ali em defesa para que micro-organismos causadores de doença não viessem para o nosso corpo. Então, está ali uma barreira protetora para que não entre nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de bactéria, nenhum tipo de doença no nosso organismo. Na letra C, porque é importante que a vacina passe por testes antes de ser produzida e aplicada. É importante, gente, para a segurança, né? E para saber se realmente ela é eficaz ou não. Não é simplesmente você preparar a vacina, produzir uma vacina e sair aplicando no pessoal. E se essa vacina ela não combater essa doença, se ela não for eficaz, se ela causar mortes ou alguma coisa, né? Então, ela tem que ser testada antes de ser aplicada no ser humano. Então, ela tem que ser testada para a nossa segurança. Na 9ª questão, a vacinação é importante? Por quê? É importante sim, porque ela previne doenças. Então, a vacina é importante você estar tomando para estar prevenindo. Infelizmente, se você não tomou, você adoeceu, então não tem mais como você estar prevenindo essa doença, porque seu corpo, seu organismo, ele já está com aquela doença, então ela não vai combater mais, nem ela vai curar, tá? Então, se você não tomou a vacina contra a rubéola, então você contraiu aí a rubéola, não adianta mais tomar a vacina, porque seu corpo, seu organismo por si só, ele já vai estar combatendo aí, você não pega mais. São rubéola, catapora, sarampo, são doenças que só se pegam uma vez. Então, seu corpo, seu organismo, ele vai estar aí, depois que você contraiu essa doença, ele por si só, ele vai estar criando anticorpos para evitar essa doença, então você não pega mais. Mas se você não adoeceu ainda, você não pegou nenhuma dessas doenças, então você pode estar tomando aí a vacinação e prevenindo essas doenças.